Primeira e Segunda Guerra Mundial. No começo do século XX, havia enorme tensão e rivalidade entre as grandes potências europeias, como França, Inglaterra e Alemanha. Isso resultava em uma disputa por mercados de territórios em vários lugares do mundo. Antes de 1914, teve origem a chamada Paz Armada. Como o clima era tenso, as potências deram início a uma corrida armamentista, prevendo uma guerra. Além da corrida armamentista, alguns países também deram início à formação de alianças militares. A Europa, em 1907, ficou dividida em dois grandes blocos. A Tríplice Aliança, formada em 1882, era composta inicialmente pela Áustria, Alemanha e Itália. E a Tríplice Entente, formada em 1907, como uma forma de resposta à Tríplice Aliança, era composta inicialmente pela Rússia, Inglaterra e França. Em 1915, a Itália passou para a Tríplice Entente devido a uma rivalidade particular em torno das províncias irridentas, em que a maioria da população era italiana, mas pertencia à Áustria. Duas grandes crises contribuíram para o acirramento das rivalidades internacionais. A crise balcânica, no ano de 1908, a Áustria anexou a Bósnia, o que contrariava os interesses da Sérvia, que era apoiada pela Rússia. A Sérvia pretendia incorporar aquelas regiões e criar a Grande Sérvia. Os movimentos nacionalistas reagiram violentamente contra a anexação da Bósnia e havia um choque entre o nacionalismo da Sérvia com o expansionismo da Áustria, que era aliada da Alemanha. Crise de Marrocos. Entre 1905 e 1911, a França e a Alemanha quase entraram em guerra pelo controle de Marrocos. Para evitar uma possível guerra, a França cedeu aos alemães parte do Congo francês em troca da posse de Marrocos. E o início da Primeira Guerra Mundial o principal motivo foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa na cidade de Sarajevo, na Bósnia. Em 1914, é considerada a causa imediata do início da Primeira Guerra. O assassino pertencia a uma organização secreta nacionalista da Sérvia, denominada Mão Negra, e que inclusive contava com o apoio do governo sérvio. A Áustria, sabendo de tal apoio, reagiu militarmente contra a Sérvia. Devido à política de alianças, outros países também entraram na guerra. Em 28 de julho, a Áustria declara guerra à Sérvia. Em 29 de julho, devido à aliança com a Sérvia, a Rússia entra na guerra contra a Áustria e a Alemanha. Em 1 de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e posteriormente à França. Em 4 de agosto, com o intuito de atingir a França, os exércitos alemães e austríaco invadiram a Bélgica, que até então estava neutro no conflito. 5 de agosto, a invasão da Bélgica foi o pretexto para a Inglaterra entrar no conflito. Com a entrada das colônias britânicas, a guerra deixa de ser apenas europeia e se torna mundial. Ainda em 1914, os japoneses declararam guerra aos alemães, pois tem interesse em territórios da Alemanha na China. A Turquia, devido aos ressentimentos com a Sérvia, entra na guerra ao lado da Tríplice Aliança. Nenhuma nação teve vitórias significativas sobre as outras em 1914. Houve um equilíbrio entre forças. Já entre 1915 e 1917, a intensa movimentação de tropas deu lugar a uma guerra de trincheiras, onde cada lado visava garantir suas posições, evitando a aproximação dos rivais. Durante 1917 e 1918, houve a entrada de outros países no conflito. A marinha alemã afundou navios de nações que eram vistas como neutras, alegando que transportavam alimentos para os rivais. Esse foi o caso dos Estados Unidos, Panamá e Brasil, dentre outros. Houve dois destaques nessa fase: a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída dos exércitos da Rússia. O fim da Primeira Guerra Mundial. O apoio fornecido pelos Estados Unidos aos seus aliados foi extremamente importante para a vitória da Entente e de seus aliados. Os recursos da Tríplice Aliança eram muito inferiores aos das Entente. No começo de 1918, as tropas da Alemanha ficaram isoladas e sem condição de sustentar o combate. No dia 11 de novembro do mesmo ano, o governo alemão assinou um acordo de paz armistício em situação bastante desfavorável. Por exemplo, a Alemanha aceitava retirar todas as suas tropas de todos os territórios ocupados durante a guerra, devolver aos rivais materiais de guerra pesados e submarinos apreendidos e pagar indenizações pelos territórios ocupados. O clima de patriotismo eufórico se tornou, em 1918, um clima generalizado de profunda desolação e desesperança.
Tratado de Versalhes. De todos os tratados impostos às nações derrotadas, o mais se destaca é o de Versalhes, que determina uma série de atrocidades à Alemanha. De acordo com o Tratado de Versalhes, a Alemanha é o único país responsável pela guerra, perde as colônias para a Inglaterra, França e Japão, entrega todas as suas armas de guerra de terra, mar e ar, fica proibida de ter marinha ou aeronáutica, sendo permitido apenas um pequeno exército constituído por voluntários, paga uma indenização de aproximadamente 33 bilhões de dólares em dinheiro para os países vencedores. Os alemães achavam as condições impostas pelo tratado injustas, humilhantes e vingativas. Anos mais tarde, essas imposições motivaram a volta do nacionalismo alemão. A humanidade sempre conviveu com as guerras. Os motivos são os diversos. Luta por território, movimentos separatistas, religião, intolerância étnica, riquezas naturais, divergências políticas, entre outros. Em razão dos conflitos mundiais, o mapa mundi não permanece com uma configuração fixa. Essa dinâmica cartográfica torna o trabalho dos cartógrafos difícil, pois periodicamente precisam reformular as fronteiras dos países. No século passado, o lugar do mundo que mais sofreu alterações quanto à configuração das fronteiras foi o continente europeu. Em razão da luta por territórios, teve início um dos maiores conflitos da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Tal acontecimento proporcionou drásticas transformações no espaço geográfico mundial, especialmente na Europa. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945. Esse conflito envolveu um grande número de países que tratavam uma guerra, uma grande parte em território europeu. Entre os principais motivos que levaram a esses acontecimentos estavam as intenções de aplicação de projetos de caráter expansionistas de países como a Alemanha, Itália e Japão. Tais nações desejavam alcançar a condição de potências hegemônicas e acreditavam que a forma para se conseguir tal feito era através da conquista de novos territórios. A partir dessa ideologia, os países citados promoveram invasões a outros territórios com a intenção de anexá-los aos respectivos domínios. A Alemanha se apoderou dos países próximos, como a Áustria e a Tchecoslováquia, em 1938. Em 1939, foi a vez da Itália, que conquistou a Albânia. O Japão invadiu diversos territórios na região do Pacífico. A consolidação da guerra aconteceu somente em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Com esse ato, imediatamente Inglaterra e França saíram em defesa do país invadido, declarando guerra à Alemanha. Mais tarde, em 1941, a então União Soviética ingressou também no conflito pelo fato de ter sido invadida pelo exército alemão. Ainda no mesmo ano, os Estados Unidos entraram no conflito após receber um ataque aéreo japonês em sua base naval. O conflito ocorreu envolvendo dois grupos de países denominados Eixo e Aliados. O primeiro grupo era composto por Alemanha, Itália e Japão. Já o segundo tinha como integrantes França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, Brasil e entre outros. Após muitos confrontos envolvendo os países Eixo e Aliados, que teve a duração de anos, a guerra deu sinais de que iria terminar. Pelo fato da rendição da Itália, no ano de 1943, 2 anos mais tarde, a Alemanha e o Japão não suportaram e se renderam também, consolidando a derrota do grupo do Eixo. O Japão se rendeu após ter sido atingido por 2 bombas atômicas, uma na cidade de